Às vezes, o desconhecido não está em outro mundo, está logo acima da nossa cabeça. Na virada de 1977, uma cidade litorânea do Pará começou a ir dormir com as luzes acesas. Gente simples, pescadores e famílias inteiras diziam ver esferas brilhantes cruzando o céu. Alguns juravam sentir feixes de luz tocarem a pele, deixando marcas e um cansaço estranho no dia seguinte. O medo ganhou um nome, chupa-chupa. E, diante do pânico, uma operação militar foi criada para investigar o fenômeno. Hoje, no Memento Mori, você vai ouvir a história real da Operação Prato, quando a Força Aérea Brasileira montou vigílias, tirou fotos, recolheu depoimentos e voltou com mais perguntas do que respostas. O palco é Colares, ilha e município paraense na Foz do Rio, a algumas horas de barco de Belém. Era um lugar de rotina previsível, pesca de madrugada, rua vazia depois do jantar, rádio ligado ao cair da noite. Até que as luzes surgiram. Primeiro, pontos distantes. Depois, movimentos que moradores descreviam como caçadas, vinham silenciosas, pairavam sobre telhados, sobre quintais, sobre a beira-rio. Surgiram relatos de queimaduras superficiais e mal-estar. Médicos locais anotavam sintomas, fotógrafos de jornal tentavam registrar, e o medo tomou a cidade. A alcunha chupa-chupa espalhou-se pelos vilarejos do Pará e arredores, alimentada por reportagens e pela memória coletiva, com clima de pânico. A Força Aérea Brasileira deslocou uma equipe do 1º Comando Aéreo Regional para investigar. A missão ficou conhecida como Operação Prato e ocorreu no fim de 1977, com fases documentadas entre 20 de outubro e 11 de novembro, seguidas de novas saídas em novembro e dezembro. Os militares montaram vigílias noturnas, entrevistaram moradores, reuniram recortes de jornal, e alegaram ter feito registros fotográficos de objetos luminosos, tudo em relatórios que, anos depois, viriam a público. As primeiras noites foram de reconhecimento. A equipe conversou com lideranças locais, vistoriou áreas de ocorrência e definiu pontos de observação. Em algumas vigílias, os militares afirmam ter visto corpos luminosos cruzando o céu e mudando de direção abruptamente, manobras descritas em relatórios como não convencionais. Em outra ocasião, relataram uma luz intensa que se aproximou a baixa altura, mudando de tonalidade antes de disparar e sumir atrás das árvores. Essas anotações entraram em documentos oficiais da operação, enquanto isso, a vida em Colares mudava. Famílias passaram a dormir juntas nas salas, com lamparinas e rádios ligados a noite inteira. Pescarias foram canceladas, e a cidade, acostumada ao silêncio do rio, passou a escutar o céu. Alguns moradores mostravam pequenas marcas circulares na pele e diziam que a fraqueza durava dias. Médicos locais registraram queixas. Jornais paraenses levaram as manchetes às capitais, e o fenômeno rompeu a barreira do boato, entrando na pauta nacional. Em meio a esse cenário, um nome ganharia protagonismo anos mais tarde: o Irangê Holanda, então capitão, depois coronel, e chefe operacional de campo. Em 1997, em entrevistas e palestras, ele descreveu observações a curta distância de objetos silenciosos, circulares ou esferoidais, com luzes que mudavam de cor. São depoimentos que ajudaram a consolidar a narrativa pública sobre a Operação Prato. Após o encerramento da missão, relatórios, fotos e anexos foram arquivados. Parte do material permaneceu classificada por anos, mas o Arquivo Nacional confirmou a guarda de um fundo sobre OVNIs produzido pela Aeronáutica, com centenas de registros de relatos, questionários, correspondências e imagens, acessíveis ao público conforme as regras de consulta. A Operação Prato aparece entre as referências recorrentes desse acervo. O que eram as luzes? Para uns, fenômenos atmosféricos, descargas elétricas, plasma de baixa altitude, miragens térmicas em noites úmidas. Para outros, artefatos humanos, sondas, aeronaves em teste, até balões luminosos confundidos com algo maior. E há quem sustente a hipótese não convencional, citando velocidade aparente, mudanças bruscas de trajetória e relatos de feixes direcionados. A verdade é que nenhum relatório oficial bateu o martelo sobre uma causa única e definitiva. O caso se mantém na zona cinzenta, entre documentação militar, memória local e mistério. Décadas depois, a história de Colares continua rendendo documentários, séries e podcasts investigativos, reacendendo o debate sobre o que de fato foi observado naquela temporada. Mesmo com a popularização do tema UAP e OVNI no mundo, a Operação Prato ocupa um lugar particular no Brasil. Poucos casos tiveram mobilização oficial nesse nível e deixaram um rastro documental semelhante. Talvez a resposta esteja em uma combinação de fatores: clima, medo coletivo, leitura apressada do extraordinário. Ou talvez parte do que se viu em Colares ainda não caiba nas gavetas das explicações simples.
Entre a noite amazônica e as páginas carimbadas dos relatórios, fica a lembrança de um tempo em que uma cidade olhava para cima e não tinha palavra melhor do que luz para descrever o desconhecido. Você ouviu Memento Mori? Se você viveu algo na região ou tem fonte confiável, conte nos comentários. As referências desta narração estão na descrição.